Naquela noite, Leonardo não fazia ideia de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ele achava que seria só mais um fim de dia comum na fazenda. Céu limpo, lua cheia, o silêncio da varanda de madeira antiga, o cansaço do corpo, depois de mais uma rotina intensa. Mas quando fechou os olhos e se deixou levar pelo sono, não imaginava que, ao acordar, estaria diante de um mistério que cruzaria o tempo, os sonhos e as memórias mais profundas do seu coração. O que você vai ouvir agora não é só uma história de saudade. É uma história sobre sinais, sobre reencontros, sobre a força inexplicável que une duas almas mesmo quando o destino tenta separá-las. Prepare-se, porque o que aconteceu com Leonardo vai mexer com você de um jeito que talvez nem ele mesmo consiga explicar. Uma canção esquecida, um sonho impossível, uma viagem sem aviso e um reencontro que transcende a vida. Essa história, você precisa ouvir até o fim. Imagine um homem acostumado aos aplausos, aos holofotes, aos palcos lotados. Um artista que carrega o peso da fama, a saudade de um irmão que partiu cedo demais e os desafios de uma carreira que nunca foi fácil. Agora imagine que, por trás de todo esse brilho, existe algo que poucos conhecem. Algo que não está nas manchetes, nem nas músicas. Existe um segredo silencioso que o acompanha todos os dias, antes de cada show, antes de cada decisão importante, antes de dormir. Um ritual simples, mas poderoso. Uma oração. Essa não é apenas uma história de sucesso. É uma história de fé, de superação, de conexão com o divino. Leonardo, o ícone da música sertaneja, tem algo que vai muito além do talento e da voz marcante. Ele tem uma disciplina espiritual que o guia desde os primeiros passos da carreira até os momentos mais difíceis da vida. E hoje, você vai conhecer o lado que nunca aparece no palco. A força invisível que sustenta o homem por trás do artista. Neste vídeo, você vai descobrir como uma oração ensinada por sua mãe se transformou em um escudo espiritual. Vai conhecer os milagres que ele testemunhou, os livramentos, as curas e os momentos em que a fé foi o único caminho possível. Prepare-se para uma jornada emocionante, cheia de verdade, esperança e inspiração. Porque quando a fé se torna rotina, os milagres se tornam possíveis. E essa é a história de Leonardo. A trajetória de Leonardo vai muito além dos aplausos, dos palcos iluminados e das canções que embalaram o coração do Brasil. Por trás do ídolo sertanejo que conquistou o país com sua voz marcante e carisma inconfundível, existe uma história profunda, carregada de fé, espiritualidade e uma conexão íntima com o divino. Pouca gente conhece esse lado oculto de Leonardo, um lado que ele guarda com carinho, quase como um segredo precioso. Em diversas entrevistas, entre um show e outro, nos bastidores da fama, o cantor já revelou que existe algo maior guiando seus passos. Uma força invisível, mas extremamente poderosa, que ele sente presente em todos os momentos cruciais de sua vida. E essa força, segundo ele mesmo, vem de uma oração. Uma prece que se tornou seu ritual sagrado, seu amuleto de proteção, sua ponte direta com Deus. É uma oração que Leonardo repete todos os dias, sem falhar, antes de abrir a porta de casa, antes de subir no palco diante de milhares de pessoas e até mesmo antes de fechar os olhos para dormir. Essa oração não é apenas um costume ou uma superstição. Para Leonardo, ela é um escudo espiritual, uma verdadeira armadura contra tudo o que pode dar errado. Ele acredita de forma absoluta que essa prece é responsável por muitos milagres que marcaram sua vida, desde livramentos impressionantes, como acidentes que poderiam ter sido fatais, até curas que os médicos não souberam explicar, e momentos de prosperidade que surgiram em fases onde tudo parecia perdido. O cantor já contou que houve épocas em que sua carreira enfrentava turbulências, incertezas e até críticas pesadas.
Mas mesmo nesses momentos, ele manteve sua fé inabalável, repetindo sua oração como se fosse uma canção silenciosa para o universo. E de forma quase mágica, portas se abriram, caminhos se iluminaram e oportunidades inesperadas surgiram. É por isso que, para Leonardo, essa oração tem um valor que vai além das palavras. Ela representa tudo o que há de mais puro em sua relação com a vida, com sua história, com sua essência. O mais emocionante é a origem dessa oração. Ela não veio de um livro, de um padre famoso ou de algum guru espiritual. Foi ensinada por sua mãe, Dona Carmen, uma mulher simples, de fé imensa, que sempre acreditou na força da oração como caminho para superar qualquer dificuldade. Leonardo conta que desde pequeno via sua mãe rezar em silêncio, com lágrimas nos olhos e um brilho de esperança no olhar. Foi com ela que aprendeu que orar é conversar com Deus de forma íntima, verdadeira, sem máscaras. Com o passar dos anos, essa prece foi ganhando ainda mais força. Leonardo não apenas decorou as palavras que ouviu de Dona Carmen, ele as fortaleceu com sua própria fé, com sua própria entrega, transformando cada verso da oração em uma declaração de confiança absoluta no destino. Hoje, mesmo sendo um dos maiores nomes da música brasileira, com milhares de fãs, fama e fortuna, Leonardo ainda se ajoelha em silêncio, fecha os olhos e sussurra a mesma oração que ouviu da mãe na infância. Para ele, essa é a maior herança que já recebeu e a que mais faz questão de preservar. Um dos momentos mais intensos e emocionantes da vida de Leonardo, que ele carrega no coração como um verdadeiro testemunho do poder da fé, aconteceu em 2011, ano que ele jamais vai esquecer. Naquela noite, após cumprir um compromisso profissional, ele pegou a estrada sozinho, dirigindo seu carro, como já havia feito tantas outras vezes ao longo da carreira. O que ninguém imaginava era que, naquele trajeto aparentemente comum, ele viveria um dos maiores livramentos de sua vida. Em determinado momento, por motivos que até hoje ele prefere não tentar explicar racionalmente, Leonardo perdeu o controle do veículo. O carro saiu da pista, capotou e ficou completamente destruído. As imagens do acidente circularam pela imprensa na época e chocaram o Brasil. Quem viu o estado do carro não acreditava que alguém pudesse ter saído dali com vida. Mas contra todas as expectativas, Leonardo escapou com apenas ferimentos leves. Nada que colocasse sua vida em risco. Para muitos, aquilo foi sorte. Para outros, coincidência. Mas para Leonardo, foi um milagre. E ele não tem a menor dúvida. Foi a oração, que ele havia feito antes de sair, a mesma que recita todos os dias com fé inabalável, que o protegeu naquele momento. Leonardo lembra com detalhes daquela noite. Ele conta que, antes de entrar no carro, encostou-se no banco do motorista, fechou os olhos e, mesmo cansado, fez sua oração com a mesma devoção de sempre. Pediu proteção, luz no caminho e que Deus o acompanhasse durante o trajeto. E foi justamente essa conexão com o divino que, segundo ele, o envolveu como um escudo invisível no momento do impacto. O susto foi imenso. A dor física, inevitável. Mas o sentimento mais forte que ficou em seu coração foi o de gratidão. Gratidão por estar vivo, por poder abraçar sua família novamente, por ter mais uma chance de continuar sua missão. E mais uma vez, Leonardo viu na fé a força que transforma o impossível em realidade. Esse episódio não apenas reforçou sua espiritualidade, mas o fez compreender, ainda mais profundamente, o valor daquela oração que aprendeu com a mãe. A oração que, em silêncio, grita ao universo por proteção, por livramento, por misericórdia. Foi ela que o sustentou naquele momento entre a vida e a morte. Mas os milagres não pararam por aí. Anos depois, Leonardo enfrentaria um dos maiores desafios de sua vida. Ver seu filho, Zé Felipe, passar por uma fase delicada de saúde durante a adolescência. O jovem começou a apresentar sintomas que preocupavam toda a família.
Houve incertezas, noites em claro, diagnósticos imprecisos, hipóteses médicas que pareciam assustadoras. Foi um período de dor silenciosa, em que Leonardo se viu impotente diante do sofrimento do filho. Mas mesmo diante do medo, ele não fraquejou na fé. Pelo contrário, foi nesse momento que sua oração ganhou ainda mais poder. Todos os dias, sem exceção, ele se ajoelhava e fazia a mesma prece que aprendeu com Dona Carmen. Mas agora, com um pedido específico: que Deus curasse seu filho, que trouxesse saúde, força e luz para aquele menino que ainda tinha tanto a viver. E aos poucos, quase como uma resposta divina que vinha do alto, Zé Felipe foi melhorando. Os exames começaram a dar resultados mais positivos. Os sintomas foram desaparecendo. E um dia, veio a notícia. Ele estava completamente recuperado. Leonardo não se contém ao falar desse período. Seus olhos se enchem de lágrimas e sua voz treme. Porque para ele aquilo não foi obra do acaso. Foi mais um milagre. Mais um sinal de que existe algo maior, guiando seus passos, protegendo sua família, ouvindo cada palavra daquela oração sagrada. Ele acredita que a fé não é apenas algo que se sente, é algo que se vive. E ele vive essa fé todos os dias, com a certeza de que, por trás de cada conquista, de cada superação, de cada livramento, existe uma força que o acompanha desde menino. A força da oração. A mesma que o salvou no acidente, que curou seu filho, que o guia no palco e na vida. A mesma que transforma cada desafio em testemunho. E é por isso que Leonardo nunca deixou de orar. Porque ele sabe que, enquanto continuar, de joelhos diante de Deus, jamais estará sozinho. A oração que Leonardo faz todos os dias é, à primeira vista, simples. Mas por trás de cada palavra, existe uma força espiritual gigantesca que ele carrega como escudo invisível. Não há rituais elaborados, nem discursos rebuscados. É uma prece direta, íntima, feita de coração para coração, entre ele e Deus. Tudo começa com um gesto de gratidão. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Uma frase que Leonardo repete com humildade, reconhecendo que só o fato de abrir os olhos pela manhã já é um presente divino. Em seguida, ele pede proteção contra todo o mal, pedindo que energias ruins sejam afastadas de seu caminho, que nenhum olhar de inveja ou pensamento negativo tenha força sobre ele ou sua família. Depois, ele clama por prosperidade nos negócios, saúde para o corpo e para a alma, e sabedoria para tomar decisões que estejam alinhadas com o bem. É nesse ponto que ele recita o trecho mais marcante da oração, quase como um mantra pessoal. Senhor, me guia com tua luz, me protege com teu escudo, me dá saúde para continuar, prosperidade para multiplicar e paz para descansar. Essas palavras se tornaram sagradas para ele, não apenas pelo conteúdo, mas pela energia que carregam. Leonardo trata essa oração como uma verdadeira fortaleza espiritual. Não há um só dia em que ele não a faça. É como se esse momento de conexão com o divino fosse a sua base, o alicerce de tudo o que ele construiu. Antes de qualquer compromisso, antes de encarar o palco, a multidão, os holofotes e os desafios da rotina, ele se recolhe em silêncio, fecha os olhos, respira fundo e se entrega a essa oração. Não importa onde esteja, em casa, em um camarim, dentro de um carro ou em um hotel distante, o ritual é sempre o mesmo. Ele se concentra, desliga-se do mundo exterior e se conecta diretamente com Deus. É ali, nesse instante de fé profunda, que ele encontra força, equilíbrio e direção. Para o cantor, esse não é apenas um gesto de religiosidade. É disciplina. É compromisso com o espiritual. Ele acredita que a oração precisa ser cultivada como uma planta, com frequência, com intenção, com amor. Quanto mais se pratica, mais se fortalece. E quanto mais se fortalece, mais abrimos espaço dentro de nós para que os milagres aconteçam.
A fé de Leonardo não é uma fé de ocasião. É uma fé construída no dia a dia, no silêncio, na persistência. Ele conta que, no início, orava mais por tradição, por costume herdado da mãe, Dona Carmen. Mas com o tempo, à medida que a vida foi lhe mostrando desafios, provações e também bênçãos grandiosas, ele começou a entender o verdadeiro poder da prece. E esse entendimento transformou tudo. Hoje ele vê a oração como uma conversa, sincera com Deus, onde não existem máscaras, nem aparências. Apenas um homem diante do Criador, pedindo força para continuar e agradecendo por tudo que já viveu. E é justamente essa sinceridade que torna sua prece tão poderosa. Porque ela vem do fundo do coração, sem esperar recompensas imediatas, mas com a certeza de que algo maior está ouvindo. Para Leonardo, orar é como respirar. É parte de quem ele é. E por isso, ele faz questão de manter essa prática viva, firme, todos os dias da sua vida. Porque ele sabe que é nesse contato com o divino que encontra sua verdadeira fortaleza. A importância dessa oração na vida de Leonardo não está apenas em momentos isolados. Ela está entrelaçada em toda a sua trajetória, em cada passo, que ele deu desde os primeiros acordes ao lado do irmão Leandro, até os dias de hoje, como um dos artistas mais amados do Brasil. Desde o começo, quando os dois jovens de Goiás sonhavam em conquistar o país com a música sertaneja, Leonardo já cultivava uma fé silenciosa, ensinada pela mãe, alimentada nos bastidores, nos camarins improvisados, nas viagens longas de ônibus e nas noites em claro à espera de uma chance. Quando o sucesso chegou, foi avassalador. Multidões cantando junto, discos de ouro, programas de TV, reconhecimento nacional. Mas junto com a glória, vieram também as provações. E a maior de todas foi a perda irreparável de seu irmão, Leandro. A dor foi tão profunda que, por um momento, Leonardo pensou em desistir de tudo. Ele conta que se sentia vazio, sem direção, sem ânimo. O palco já não fazia sentido, a música parecia doer e os dias eram longos demais. Mas foi nesse abismo de tristeza que a oração voltou a ser seu ponto de luz. Ele se agarrou à fé com todas as forças que ainda lhe restavam. Em silêncio, com os olhos fechados e o coração em pedaços, Leonardo repetia a oração que sempre fizera com Leandro antes de cada show. Só que agora ela tinha outro peso, outra urgência, outra profundidade. Ele não pedia fama, nem sucesso. Pedia consolo, força para seguir em frente, sabedoria para entender os mistérios da vida e coragem para continuar sua missão. Aos poucos, a dor foi encontrando espaço dentro dele, não para sumir, mas para coexistir com a esperança. E a oração foi o caminho que permitiu essa transformação. Leonardo encontrou na espiritualidade o impulso para se reerguer. Reconstruiu sua carreira passo a passo, honrando a memória do irmão, mas também construindo sua própria identidade como artista solo. Voltou aos palcos com o coração renovado e, mais do que isso, com uma nova visão de vida. A de que tudo tem um propósito e que nada acontece por acaso. Hoje, ele costuma dizer com frequência que oração não é só pedir, é agradecer, é reconhecer que existe algo maior nos guiando. Para Leonardo, essa consciência virou um mantra, um princípio de vida. Ele acredita que a oração, quando feita com verdade, é capaz de abrir portas invisíveis, que ela traz clareza mental, equilíbrio emocional, serenidade diante dos desafios. Mais do que isso, ele acredita que orar atrai boas energias, muda a vibração à nossa volta e nos conecta com pessoas, oportunidades e circunstâncias que transformam nossa realidade. Essa fé, que o sustentou nos momentos mais escuros, também é a força que o impulsiona a seguir adiante. E isso se reflete em sua energia no palco, em seu carisma, no amor que recebe dos fãs em cada cidade por onde passa. A oração não apenas o protege,
Ela o renova. Ela é o elo entre o Leonardo artista e o Leonardo homem, pai, filho, ser humano. Um elo invisível, mas poderoso, que o mantém de pé, firme e cheio de gratidão pela vida que tem, pelas vitórias que conquistou e até pelas dores que o fizeram crescer. Se tem algo que Leonardo faz questão de reforçar sempre que fala sobre espiritualidade, é que a fé verdadeira não precisa de palco nem de plateia. Ela não exige hora marcada, roupa especial ou lugar sagrado. Para ele, o que realmente importa é a entrega, a sinceridade do coração e, acima de tudo, a constância. É essa repetição diária, esse compromisso silencioso, que transforma uma simples prece em uma força poderosa. Leonardo já contou, em diversas entrevistas, que mesmo nos dias mais cansativos, quando está em turnê, com agendas apertadas e noites mal dormidas, ele encontra um momento para parar tudo. Nem que seja por 2 minutos dentro do carro, em silêncio, com as mãos no volante e os olhos fechados. Às vezes é no camarim antes de ouvir o grito da plateia. Outras vezes, no quarto de hotel, sozinho, olhando para o teto. Mas em qualquer lugar, de qualquer jeito, a oração acontece. E para ele, isso é sagrado. É como respirar. Não importa onde esteja, ele precisa desse contato com Deus para seguir em frente. E Leonardo garante, com a certeza de quem já viveu muitos altos e baixos, que os resultados dessa prática são reais e palpáveis. Ele vê isso na prosperidade que continua alcançando, mesmo depois de décadas de carreira. Em um mercado musical que muda constantemente, onde muitos nomes surgem e desaparecem, Leonardo segue firme, relevante, respeitado. Ele vê esse reflexo também na sua saúde, na energia que tem para subir no palco, cantar por horas e ainda sorrir com o mesmo brilho no olhar de quem começou ontem. Sente isso na proteção que o acompanha em cada viagem, em cada estrada, mesmo depois de ter enfrentado acidentes e situações de risco. Mas o que ele mais valoriza é algo que não pode ser medido: a paz de espírito. Aquela sensação de estar no caminho certo, de dormir com a consciência tranquila, de sentir que, independentemente do que aconteça, existe uma força maior cuidando de tudo. E ele afirma com firmeza: tudo isso vem da oração. Vem desse hábito simples, mas poderoso, de se conectar com o divino todos os dias. Leonardo é uma prova viva de que manter uma rotina espiritual pode transformar vidas. Sua história inspira não apenas pela música, mas pela maneira como ele lida com a vida. Ele mostra que não é preciso ser santo, nem perfeito, para ter fé. Que qualquer pessoa, seja qual for sua história, pode encontrar força na espiritualidade. Basta querer. Basta começar. E, principalmente, basta não parar. Porque, segundo ele, a fé é como uma chama. Se você alimenta todos os dias, ela nunca se apaga. Pode até balançar com o vento das dificuldades, mas continua acesa, firme, iluminando os caminhos. E essa é a mensagem que Leonardo deixa para quem o ouve com atenção. A oração pode ser o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua bússola. Não importa onde, nem como. O que importa é acreditar. Acreditar que existe algo maior te ouvindo. Acreditar que a fé, quando cultivada com amor, tem o poder de mudar tudo, inclusive a sua vida. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, então talvez seja hora de você também dar um passo em direção à fé. A oração que mostramos aqui é simples, mas pode transformar vidas, assim como transformou a trajetória de Leonardo. Experimente incluí-la na sua rotina. Antes de sair de casa, antes de dormir, ou nos momentos em que o coração estiver apertado, feche os olhos, respire fundo e fale com Deus. Não importa onde você esteja. O que importa é a entrega. Acredite, quando a gente se conecta com algo maior, tudo começa a fazer mais sentido. Era uma noite comum na fazenda de Leonardo, daquelas em que o tempo parece andar mais devagar, como se o mundo lá fora estivesse em pausa. O céu,
limpo como um espelho sem poeira, deixava a lua cheia brilhar com força, derramando sua luz prateada sobre cada pedaço de madeira gasta da varanda antiga. Era ali que Leonardo gostava de ficar nas noites mais silenciosas, sentado em sua cadeira de balanço preferida, ouvindo o som das cigarras e o ranger da madeira sob os pés. Depois de um longo dia de gravações, entrevistas e compromissos que pareciam não ter fim, ele decidiu se recolher mais cedo, como vinha fazendo nos últimos tempos, em busca de um pouco de paz. O cansaço no corpo era real, mas naquela noite, o que pesava mesmo era a saudade. Ao deitar, fechou os olhos sem grandes expectativas, apenas querendo descansar. Mas foi então que tudo mudou. O sonho começou como uma lembrança distante, mas logo ganhou nitidez, como se ele estivesse sendo transportado no tempo. Leonardo se viu novamente naquela varanda, mas algo estava diferente. O ar parecia mais denso, o silêncio mais profundo, quase sagrado. E então ele apareceu. Leandro, sentado ao seu lado, com o mesmo sorriso sereno de sempre, como se nunca tivesse partido. O detalhe era impressionante. O cabelo bem penteado, a camisa clara que ele adorava usar, e aquele olhar que misturava sabedoria com uma calma inexplicável. Leandro segurava um violão no colo, como nos velhos tempos, e dedilhava uma melodia suave, desconhecida, mas absurdamente familiar ao coração de Leonardo. Não havia palavras no começo, apenas a melodia invadindo o ambiente, preenchendo o vazio. E quando a canção chegou ao fim, Leandro olhou nos olhos do irmão e disse, com voz firme e doce ao mesmo tempo: "Você precisa voltar àquele lugar." Leonardo acordou com o corpo suado, o coração acelerado, como se tivesse acabado de correr por um labirinto emocional. Mas não era apenas suor. Era um frio que vinha de dentro, uma sensação que ia muito além do físico. O quarto ainda estava escuro, silencioso, mas algo havia mudado dentro dele. Aquela frase dita no sonho ecoava na mente como um chamado. Não era um devaneio qualquer. Ele sabia. Sentia com todas as células do seu corpo que aquilo não era fruto da imaginação. Não era uma lembrança manipulada pelo inconsciente. Era real, tão real quanto os dias em que os dois dividiam os palcos, as viagens e as histórias de estrada. Leonardo sentiu que precisava entender o que aquela mensagem significava. O sonho deixara uma certeza. Havia algo inacabado, algo que precisava ser vivido. E a resposta estava exatamente naquele lugar ao qual Leandro havia se referido. Nos dias que se seguiram, Leonardo parecia viver em dois mundos. No mundo visível, ele continuava com a rotina. Reuniões, compromissos, telefonemas, sorrisos automáticos, diante das câmeras. Mas por dentro, algo estava completamente diferente. Era como se o tempo tivesse desacelerado só para ele, e aquela frase, "Você precisa voltar àquele lugar", martelasse incessantemente em sua mente, repetindo-se como um refrão que não se cala. Durante as noites, ele se revirava na cama, encarando o teto como se esperasse uma resposta surgir do escuro. Durante o dia, olhares vazios para o nada se tornaram frequentes. Algo dentro dele havia despertado, um chamado profundo que não podia ser ignorado. A saudade do irmão, que sempre esteve presente de forma silenciosa, agora gritava. Era mais do que saudade. Era um instinto, um pressentimento, uma certeza inexplicável de que havia algo importante esperando por ele. Algo que só poderia ser entendido voltando às raízes. Foi então que Leonardo, movido por essa inquietação, começou uma verdadeira jornada pelo passado, não com os pés, mas com as mãos e o coração. Ele abriu caixas antigas, guardadas com zelo em um canto esquecido da casa, onde ficavam os registros da história da dupla. Fotografias amareladas, cheias de poeira e memórias. Bilhetes escritos à mão, com caligrafia apressada, cadernos de composições com rabiscos e letras que nunca foram lançadas.
agendas marcadas com nomes de cidades, datas, horários de apresentações que já não voltam mais. Fitas cassete rotuladas com fita crepe, gravações caseiras da época em que tudo era sonho. Cada objeto que tocava era uma viagem sensorial. Os cheiros, os sons, até os papéis ressecados pareciam conter um tipo de energia que o levava para outro tempo. Até que, entre tudo aquilo, quase escondida entre páginas de um velho caderno de letras, ele encontrou uma foto pequena, em preto e branco, desbotada pelo tempo. A imagem mostrava uma igrejinha simples, com paredes de taipa e um sino que parecia prestes a cair. Era no interior de Goiás, Leonardo sabia. Na hora, seu coração disparou. Aquela igrejinha não era qualquer uma. Era o lugar onde, ainda adolescentes, ele e Leandro haviam cantado juntos pela primeira vez para um público de verdade. Antes da fama. Antes das grandes turnês. Antes de tudo. Aquilo era um marco sagrado na história dos dois. Um lugar humilde, quase esquecido pelo tempo e pela memória, mas que agora se apresentava diante de seus olhos como uma resposta clara e direta. E nesse momento, algo inexplicável aconteceu. Um arrepio subiu pelas costas de Leonardo, como se uma brisa invisível tivesse atravessado a janela fechada do quarto. E com esse arrepio, veio a voz. Não em som, mas dentro dele. Clara, suave, familiar. É lá. Sem hesitar, Leonardo se levantou como se estivesse em transe. Caminhou lentamente pela casa, pegou uma mala pequena e começou a colocar roupas como quem obedece a uma ordem superior. Não ligou para ninguém. Não explicou nada. Cancelou compromissos sem justificativa. Não sentiu medo, nem dúvida. Apenas a certeza de que precisava ir. Era como se aquela viagem não dependesse da lógica, nem do tempo, nem das circunstâncias. Era uma urgência da alma, um chamado do coração, algo impossível de ignorar. Ao fechar a mala, respirou fundo, passou a mão pelo rosto como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo, e saiu pela porta em silêncio, com os olhos marejados e o coração acelerado. Ele não sabia o que encontraria lá, mas sabia que precisava ir. Não era mais uma escolha. Era um reencontro com algo maior. Ao chegar à pequena cidade do interior de Goiás, Leonardo sentiu como se tivesse atravessado um portal no tempo. Nada ali parecia ter mudado. As ruas de terra batida ainda rangiam sob os pneus do carro como antes. As casas, com suas fachadas simples e pintura desbotada pelo sol e pela chuva, estavam exatamente como ele se lembrava. Poucos moradores caminhavam devagar pelas calçadas, carregando sacolas ou cumprimentando com um aceno tímido de cabeça, como se o tempo ali corresse em outra frequência, muito mais lenta. Era como se o mundo moderno tivesse esquecido aquele lugar. Leonardo dirigiu devagar pelas ruas que pareciam conhecê-lo, como se cada esquina guardasse um pedaço de sua juventude, cada poste, cada cerca, cada árvore, como velhos amigos silenciosos que não precisavam falar para serem reconhecidos. O coração batia mais forte, a respiração ficou pesada. E então, ao dobrar uma esquina, ele a viu. A igreja. Pequena, quase escondida, mas inteira. Intocada. Ela estava ali, como um monumento da memória. As mesmas paredes de cal que agora exibiam rachaduras mais profundas, como marcas do tempo que também envelhece as construções. O mesmo sino de ferro, agora tomado pela ferrugem, pendia no alto como um guardião cansado, mas ainda firme. E lá estava o banco. O banco de madeira onde ele e Leandro costumavam sentar antes de cantar, onde esperavam nervosos a vez de subir no pequeno altar improvisado. O chão rangia sob seus pés quando Leonardo caminhou até a porta. Ele empurrou devagar, sentindo a madeira ceder com um leve estalo. O interior da igreja estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas pela luz do fim da tarde que entrava pelas frestas das janelas. Um cheiro antigo de madeira e velas esquecidas pairava no ar. Leonardo entrou em silêncio, como quem adentra um santuário. E ali, naquele espaço sagrado,
Algo o envolveu. Não era medo, não era nostalgia. Era uma sensação profunda, intensa, como se um abraço invisível o envolvesse por inteiro. Um calor que não vinha do sol, mas de dentro. Um sentimento familiar, que não se explicava com palavras. Era como se Leandro estivesse ali. Não em corpo, mas em presença. Em energia. Leonardo caminhou até o banco da frente e se sentou lentamente. Os olhos marejaram sem que ele percebesse. Ele não sabia por quê, mas sentia que aquele momento era decisivo. Sem entender de onde vinha o impulso, respirou fundo, fechou os olhos e começou a cantar. Sem pensar na letra, sem pensar nos acordes. Não havia ensaio, não havia lógica. Apenas voz e emoção. E então, como um raio que corta o céu em silêncio, ele se lembrou. Aquela melodia. Era a mesma do sonho. A música que Leandro havia cantado, com aquela suavidade única, com acordes, que nunca haviam sido escritos, nunca registrados, nunca sequer falados. Era uma música que só existia no coração. As palavras fluíam como se tivessem estado ali o tempo todo, esperando para sair. Cada nota, cada sílaba, parecia guiada por algo maior. A emoção apertava o peito, mas não paralisava. Ao contrário, dava força. A voz de Leonardo ecoava pelas paredes rachadas da igreja, como se dialogasse com o invisível, como se cantasse para o além. Lágrimas escorriam em silêncio. A música era um reencontro, uma oração, uma promessa. Era o elo entre o que foi e o que ainda é. E naquele momento, Leonardo soube. Aquela canção não era apenas uma lembrança. Era a mensagem. Era o presente. Era Leandro, falando com ele da única forma que sempre souberam se entender, através da música. Assim que a última nota escapou de sua garganta e se perdeu no silêncio da velha igreja, Leonardo permaneceu imóvel, os olhos ainda fechados, a respiração entrecortada, o peito submerso em uma mistura de saudade, alívio e uma emoção tão profunda que ele não sabia nomear. Era como se tivesse acabado de abrir uma porta entre dois mundos, o visível e o invisível. Não havia aplausos, nem plateia. Apenas o eco da própria voz dançando entre as paredes rachadas, como se a alma de Leandro estivesse ali, ouvindo cada palavra. De repente, o som suave de passos interrompeu aquele instante sagrado. Leonardo virou-se devagar, ainda mergulhado em transe, e viu, à porta da igreja, um senhor idoso. Ele parecia parte do lugar, como se tivesse brotado da terra vermelha do cerrado. O chapéu de palha puído, os olhos fundos mas vivos, o andar lento, porém firme. Havia algo nele que impunha respeito e serenidade ao mesmo tempo, como um mensageiro do tempo. O homem ficou ali parado por um momento, observando Leonardo com um olhar que misturava espanto e ternura. Depois, com a voz rouca e pausada, falou algo que fez o coração de Leonardo quase parar. Eu conheço essa música. O cantor arregalou os olhos, confuso. O velho continuou. Faz muitos anos, eu ouvi ela aqui, nessa mesma igreja. Numa noite em que dois jovens cantaram como se estivessem conversando com o céu. Leonardo sentiu a espinha gelar. O homem então se aproximou lentamente, como se cada passo carregasse décadas de memórias. Um deles disse que, se um dia acontecesse algo com ele, queria que essa canção fosse lembrada. Ele disse isso com os olhos brilhando, como quem sabia de algo que ninguém mais sabia. Leonardo já não sabia se estava sonhando, vivendo ou atravessando dimensões. O velho, então, enfiou a mão no bolso da camisa surrada e tirou algo cuidadosamente dobrado. Era um pedaço de papel, frágil como folha seca, amarelado pelo tempo, com as bordas rasgadas. Com mãos trêmulas, o senhor entregou o papel a Leonardo, que o pegou como se estivesse recebendo uma relíquia sagrada. Quando desdobrou, o coração deu um salto. Seus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de compreender completamente o que via.
Era a letra da música. Aquela mesma. A que ele havia cantado no sonho. A que brotara de sua boca momentos atrás sem saber de onde vinha. Estava ali, escrita à mão, com uma caligrafia conhecida, cheia de curvas e detalhes que ele reconheceria em qualquer lugar. E no final do papel, havia uma assinatura. Leandro. Claramente, indiscutivelmente, Leandro. O mundo parou. Era como se todos os sons da terra tivessem se calado. A confirmação estava ali, diante de seus olhos. O sonho não tinha sido apenas um sonho. A frase, "Você precisa voltar àquele lugar", não era apenas uma lembrança simbólica. A viagem, o impulso, a melodia, o momento, tudo fazia parte de algo maior. Um plano que escapava à lógica, mas fazia sentido no coração. Leonardo abraçou aquele papel como se abraçasse o irmão. Sentiu um choro preso no peito finalmente escorrer em forma de lágrimas silenciosas, quentes. O velho colocou a mão em seu ombro e disse apenas: "Ele sabia que você voltaria." Sem conseguir dizer uma única palavra, Leonardo assentiu com a cabeça. Era como se todas as perguntas que ele carregava tivessem sido respondidas, sem nenhuma explicação racional. Ao sair da igreja, o céu já escurecia e um vento leve balançava as folhas secas da praça. Leonardo entrou no carro e começou o caminho de volta. Durante toda a viagem, não disse uma palavra. Nem para si mesmo. Não precisava. A alma falava por ele. Não era tristeza o que sentia. Era outra coisa. Algo muito mais profundo. Era paz. Uma paz que vinha de saber que o amor verdadeiro não conhece fronteiras, nem de tempo, nem de espaço, nem de vida ou morte. Ele sabia com cada fibra do seu ser que Leandro nunca havia partido de verdade. A presença dele estava ali o tempo todo, na música, no vento, no silêncio daquela igreja esquecida, no papel envelhecido, no velho que apareceu na hora certa. E, acima de tudo, no coração de Leonardo, que pulsava agora com uma nova certeza. Os laços que se formam na essência da alma não se desfazem com o tempo. Eles permanecem. Eles se renovam. Eles voltam quando a gente menos espera. E naquele momento, Leonardo entendeu. Os dois ainda estavam juntos. Não por uma noite, não por um instante, mas para sempre. Conectados por algo que vai além da compreensão humana, a eternidade do amor. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa aqui nos comentários o que você sentiu. Já viveu algo parecido? Já teve um sonho tão real que parecia mais uma mensagem do que apenas um devaneio? A gente quer saber a sua experiência, também. E se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e, claro, deixar o seu like. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias que emocionam, inspiram e fazem pensar. Ah, e é importante lembrar, essa história é fictícia. Foi criada com muito carinho para mexer com a imaginação e tocar o coração de quem assiste. Mas quem sabe, né? Às vezes, a ficção e a realidade andam mais perto do que a gente imagina. Até o próximo vídeo.